Olá pessoal, voltamos então com a nossa Lei 8.112 e agora a gente vai falar das indenizações. Mas antes, olha só na tela, vem cá com a gente, olha aqui. Então, aqui tem um mapa mental que eu fiz da Lei 8.112 para você ter uma noção geral do que a gente viu até agora, do que a gente vai ver. Então, olha só, a gente já falou das formas de provimento, não foi? No pro, a pro, re, ok? Falamos as formas de vacância, quando o cargo fica vago. Vamos falar agora das vantagens, ó, eu estou bem aqui, que são três vantagens. Indenização, gratificação e adicional. Depois, vamos falar das licenças que a lei contempla ao servidor e depois dos afastamentos que o servidor pode pegar. Então, a Lei 8.112, ela tem essa estrutura. Tem uma parte inicial, que são conceitos iniciais, uma parte assim, uma parte geral. Depois vem provimento, depois vem licença, depois vem afastamento, depois vem regime disciplinar do servidor e depois vem a seguridade social. É assim que a lei está dividida nos seus capítulos, para você entender de uma forma abrangente, para depois você ir detalhando cada parte da lei, fechado? Então agora a gente vai ver a parte das vantagens, tá bem? Vantagens, olha só então. Quando fala de vantagens, são três: indenização, gratificação e adicionais. Então, falou de vantagem, lembra da palavra IGA. O que é IGA? Indenização, gratificação e os adicionais. O que é vantagens? IGA, indenização, gratificação e adicionais. Então, olha só. E um detalhe importante, indenização nunca se incorpora, nunca se incorpora. Como assim, Escatolino? Nunca vai incorporar a remuneração do servidor para qualquer efeito. E a gente já vê aqui que são 4. Ajuste de custo, diária, transporte e auxílio moradia, não é? Então você pode receber uma indenização durante 5, 10, 15, durante a sua vida funcional toda. Só que ela não vai nunca se incorporar à sua remuneração. Um dos casos aqui para você visualizar é a indenização de transporte, que é aquela pessoa que usa o seu veículo, carro, moto ou outro veículo, para as atribuições do cargo. É o caso do oficial de justiça, que para fazer as intimações, as apreensões, cumprir as ordens judiciais, ele vai no carro dele. Então ele ganha lá mais ou menos, vamos colocar aqui, 3 mil, 2 mil, 4 mil de indenização de transporte. Só que se, no caso, até quando ele for aposentar, ele não vai incorporar esse valor quando ele for se aposentar, porque é uma indenização. Entende isso aí? Então, indenização nunca se incorpora. No entanto, olha só, gratificação e os adicionais vão se incorporar quando a lei fizer a previsão. Se a lei fizer a previsão de que pode incorporar, vai poder incorporar, mas é só se a lei fizer, se a lei contemplar essa incorporação. No passado, a gente tinha, e hoje não tem mais, no passado tinha a incorporação da função de confiança ou do cargo em comissão. Servidor que ficava um certo período no cargo em comissão ou na função de confiança, depois ficava 5 anos, ele incorporava aquele valor da função de confiança ou do cargo em comissão, ele não perdia mais. Ele até podia sair do cargo em comissão, da função de confiança, que ele continuava a receber aquele valor. E a cada ano ele incorporava 1/5 da função. Depois de 5 anos, incorporava tudo à sua remuneração. Então, quando você fala assim, servidor mais antigo, lá de trás, fala assim, você tem quintos incorporados. Quando fala quintos, não é quintos dos infernos, não. Aqui é quintos de coisa boa. Por quê? Você tem quintos incorporados, pode saber que ele vai dar aquele sorrisinho assim, ó, de lado, sim, eu tenho quintos incorporados. O que é isso? Ele incorporou função. Então, hoje tem função aí de 5, 7, 8 mil reais de assessoria. Ele exerceu no passado, lá atrás, 5 anos a função e incorporou ela cheia. Então ele ganha a sua remuneração atual, a função incorporada, e se tiver uma outra função que ele está exercendo hoje, mesmo que ele não vai incorporar, ele soma o valor da sua remuneração. Hoje não tem mais, mas a lei no passado admitia incorporação de função de confiança, por exemplo. Então, hoje pode ficar 15 anos na função,
Saiu, não leva nada, não vai se incorporar, está bem? É até diferente lá do regime da CLT, que tem regras de incorporação de função. Servidor, Lei 8.112, servidor civil federal, não tem mais incorporação de função. Mas, se a lei quiser criar algum caso e trazer que vai incorporar qualquer gratificação, qualquer adicional, pode acontecer, desde que a lei crie a situação. Agora, a indenização nunca se incorpora. Maravilha? Então, vamos falar aí de cada uma delas, começando com as indenizações, que são 4. Então, são 4 indenizações, 3 gratificações e, no caso aqui, 7 adicionais. Então, olha só, pessoal. Primeiro aqui que a gente vai ver é a ajuda de custo. Indenização, a ajuda de custo, diária, transporte e o auxílio moradia. Está vendo aí? Então, a ajuda de custo, ela está, inclusive, no artigo 53 da Lei 8.112, artigo 53. E para que vai custear essa ajuda de custo? Vai custear a despesa com a instalação. Quando o servidor, no caso, então só pegar a caneta aqui, marca texto, amarela. Então, despesa com instalação, quando ele muda de domicílio em caráter permanente para exercer as funções. Então, a despesa com instalação na nova sede, quando muda de domicílio em caráter permanente. Então, quando o servidor, no caso, ele foi deslocado de ofício da onde ele estava, ele vai ter despesa com instalação. Então, nesse caso aqui, ele vai ter uma indenização, que é ajuda de custo para custear a despesa com instalação. Aconteceu quando eu morava em Mato Grosso do Sul, pela PGFN, estava lotado em Campo Grande, e foi criada uma nova seccional em um município que ficava próximo. Só que tiveram que deslocar um procurador, que ia ser o procurador que ficaria responsável por aquela unidade, ele foi deslocado de ofício. Ele teve direito à ajuda de custo para custear sua despesa com instalação, porque ele pode ter que fazer rescisão de contratos que ele tem na sede atual, de contrato de escola, de academia, de inglês. Quando você faz a mudança, você vai ter gastos adicionais. Eu, quando mudei de Brasília para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que em Brasília é 220, lá é 120, 110. Então, o que a gente teve que fazer? Eu tive que passar uma fiação na casa elétrica todinha para poder suportar os meus aparelhos, que eram 220. Gastei uma grana com isso. Então, olha só o custo que tem. Então, tem custo, sim. Então, a ajuda de custo é custear despesa com instalação na nova sede, quando você muda de domicílio em caráter permanente. Fechado? Olha só, qual que é o valor? Até 3 meses de remuneração. Até 3 meses de remuneração. Como assim, professor? Olha só, tem um decreto que vai regulamentar e vai dizer, se a pessoa, no caso, ela é casada, ou então é solteira, não tem filhos, ela recebe o equivalente a 1 mês de remuneração. Recebe, então ela ganha 10 mil, ganha 10 mil reais como ajuda de custo. Se ela é casada, é solteira, então tem um filho, recebe o equivalente a 2 meses. E se ela tem 3 filhos ou mais, recebe o equivalente a 3 meses de remuneração. Porque a gente sabe, quem tem filho, quando vai fazer mudança, gasta mais, né? Eu tenho 4 filhos, eu sei como que é complicado. E detalhe que a lei coloca, não compareceu, restitui em até 30 dias o valor. Então vai ser depositado em conta o valor que ela tem direito de ajuda de custo, mas ela não compareceu na nova sede, restitui em até 30 dias. Está bem? Puxa uma OBS aí e coloca assim, ó, despesa de transporte do servidor e da sua família correm por conta da administração. Então, despesa do transporte, que a passagem geralmente é por via aérea, mas pode ser também terrestre, do servidor e da família, correm por conta da administração. Então, esse valor aqui da ajuda de custo, na verdade, não vai estar incluída a passagem.
para ele se deslocar. Isso é a parte e é pago pela administração pública. Fechado? Põe na tela aí, vamos avançar. Então, olha só, pessoal. E a lei fala também, puxa o OBS aí, que a família do servidor tem direito à ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Então, a família do servidor tem direito a ajuda de custo e transporte à parte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano. De 1 ano. Então, se o servidor faleceu na nova localidade, a família dele tem direito a uma ajuda de custo para poder retornar e o valor pago de transporte pela administração ainda pelo prazo de 1 ano. Porque a família foi com o servidor, ele faleceu na localidade, a família não tem interesse em ficar lá mais, ela tem direito a essa indenização a ser paga ainda pelo prazo de até 1 ano, caso ela queira retornar. Fechado? E essa indenização aqui, segundo a lei fala, é só para quem for deslocado de ofício. Sabe aquela remoção de ofício que a gente viu? Servidor, você vai para essa nova localidade. Remoção de ofício, ele vai ter direito a essa indenização. Agora, quando ele pede a remoção a pedido, ele não tem direito a essa indenização. É só para remoção de ofício. Maravilha? Então essa é a ajuda de custo. Temos agora as diárias. Pessoal, para que serve as diárias, hein, pessoal? As diárias, elas estão aí agora no artigo 58 da lei. Então, artigo 58 da lei vai tratar sobre diárias. Artigo 58. Diárias é para o quê, pessoal? É quando em caráter eventual ou transitório, então palavra-chave, caráter eventual ou transitório, desloca o servidor, ele se desloca para outro ponto do território nacional ou para o exterior. Então o servidor, para exercer as suas funções, teve que se deslocar para outro ponto do território nacional ou até para o exterior, ele receberá diárias. Quando for diárias para o exterior, será um valor mais alto. Cada órgão vai fixar internamente qual que é o valor das diárias. Diárias no Poder Executivo Federal não é grande coisa não, viu, pessoal? Na verdade é bem ruim, o pessoal reclama bastante. Mal você paga um hotel, porque a diária é para custear despesa com a locomoção interna, com a hospedagem e com a alimentação. Então você vai ter que se deslocar internamente no local que você foi, de Uber, de ônibus, de táxi, seja lá o que for, locomoção interna, hospedagem e ainda a sua alimentação. Então tem que ser uma diárias que consiga cobrir isso tudo aí. Em tese tem que cobrir. A despesa com o transporte, com a locomoção do local até onde você vai, é a parte. Paga a parte, administração, mas a sua locomoção interna, a sua hospedagem em hotel e a sua alimentação é o valor das diárias que vai custear. Fechado? E fala a lei, puxa o OBS aí, que servidor que tem deslocamento permanente em razão do cargo não tem direito a diárias. Então, servidor que desloca do cargo em caráter permanente não tem direito a diárias. Como assim, professor? Se tiver um cargo que o deslocamento é essencial do cargo dele, ele não terá direito a diárias. Por quê, pessoal? Aqui é pelo fato de ser uma questão do cargo mesmo. Imagina só, um auditor fiscal de obras de um ministério. Ele fiscaliza obras do PAC, que acontece no Brasil inteiro, mas ele tem um cargo só para isso. E o cargo dele já tem que se deslocar. Então, certamente, na remuneração do cargo dele, já vai ter um valor que vai contemplar a despesa com hospedagem, com alimentação no local e com a sua locomoção interna. Ele não terá direito a diárias caso o deslocamento seja uma exigência permanente do seu cargo. Fechado, pessoal? Põe na tela aí, vamos avançar. E olha só, pessoal, coloque também, OBS, servidor que recebe diárias e não se afasta da sede, tem que devolver em até 5 dias. Servidor que recebe diárias e não se afasta, tem que devolver em até 5 dias. Certo?
Ok? Maravilha? E outro ponto importante aqui das diárias é o seguinte, pessoal, é quando o servidor ele se desloca dentro da mesma micro-região, da mesma região metropolitana, ligada por municípios limítrofes, ou seja, quando há uma região metropolitana, uma aglomeração urbana que tem municípios limítrofes, ele não terá direito a receber diárias. Porque se ele vai se deslocar de um município para outro, que é na mesma região metropolitana, não tem por que receber diárias. Então, o servidor que é policial federal está lotado em São Paulo, na cidade, e vai se deslocar para Guarulhos, ou então outro município que é ali do lado, e vai voltar no mesmo dia, ele não terá direito a receber as diárias, tá? Porque nesse caso não justifica você pagar diárias para ele. Fechado, pessoal? Então, diferença, ajuda de custo é para custear a instalação dele, quando ele muda de domicílio em caráter permanente, vai ficar lá. Nas diárias é quando ele se desloca em caráter eventual ou transitório, e é despesa com o quê? Com locomoção, com hospedagem no hotel e ainda com a sua alimentação no local. Fechado? E a diária paga por dia de afastamento. É cada dia que você está afastado, é um valor fixado. A ajuda de custo, você recebe um valor, que pode ser até 3 meses, paga uma vez só, quando você tem o seu deslocamento para a nova sede em caráter permanente. Maravilha? Transporte, pessoal. A indenização de transporte, como está aqui na tela, eu já expliquei para vocês, é quando usa o veículo, o seu veículo próprio, para o exercício do cargo. Então, você utilizou o veículo próprio para exercer a sua função. O artigo 60 da Lei 8.112 fala que receberá, então, indenização de transporte. É o caso do oficial de justiça, que nesse caso aqui, ele trabalha com o carro dele, com a moto, para poder fazer as suas funções, intimações, apreensões, ele vai no seu cargo e tem, junto ali à sua remuneração, a indenização de transporte. Fechado? E temos esse outro aqui, ó, auxílio moradia, pessoal. Auxílio moradia está no artigo 60A da Lei 8.112. E o auxílio moradia, esse auxílio moradia aqui, é um auxílio moradia, pessoal, que nem todo servidor vai receber, não. Para servidor da Lei 8.112 receber auxílio moradia é difícil. Por quê? Ele vai ter que se deslocar do seu município de origem para assumir um cargo em comissão ou função de confiança de nível alto. Porque a gente tem os chamados DAS, que são os nomes que a gente dá no Executivo Federal para função de confiança ou cargo em comissão. Então, quando algum servidor do Executivo Federal assume um DAS, é porque ele está com ou função de confiança ou cargo em comissão. Esses DAS podem ser de nível 1 até o nível 6. Quanto mais alto o DAS, maiores responsabilidades e maior a remuneração. Acima do DAS tem o chamado CNE, que é o cargo de natureza especial. Então, só vai ter direito a receber esse auxílio moradia se o servidor desloca do seu município para receber um DAS alto, de nível 4, 5 ou 6, ou um CNE, cargo de natureza especial. Ou seja, se é um DAS 1, 2 ali, ele não vai receber, tem que ser um DAS mais alto ou um CNE, que é mais elevado, cargo de natureza especial, entende? E ele vai ter que sair do seu município de origem para poder exercer as funções dessa nova função. Então, é um servidor que está lotado, por exemplo, lá no interior de Minas, e ele vai ser assessor de um deputado aqui em Brasília e vai receber um DAS 6 para isso, vai receber um cargo de natureza especial de assessoria. Ele vai sair do seu município de origem e vai vir para Brasília ser assessor desse deputado. Então ele vai receber, durante o prazo que ele estiver na assessoria, ele vai receber o auxílio moradia. Que é para custear o quê? Vem para a tela, pessoal. É custear a despesa com aluguel ou com hotel. Então, decora, despesa com aluguel e hotel, já que ele vai ter que morar fora do seu município de origem, ele vai receber, então, o auxílio moradia.
nesse caso aqui, tá? Então é para custear despesa em rede hoteleira ou aluguel com moradia. E o artigo 60A, e temos aqui também o artigo 60B, vai colocar uma série de condições que você vai estudar para você verificar, são no total 9 condições para que ele possa receber o auxílio moradia. Por exemplo, não ter imóvel funcional à disposição. Então aqui seria o caso onde o servidor vai se deslocar, mas não tem imóvel funcional à disposição. Porque se tem imóvel funcional, ele vai para o imóvel funcional. E de um modo geral, quem tem deslocamento prefere até o imóvel funcional do que, na verdade, o auxílio moradia, que os imóveis funcionais em Brasília, pelo menos, eles são bons, são bem grandes, bem localizados, e eles preferem do que receber o valor do auxílio moradia. Mas se tiver imóvel funcional, ele fica no imóvel funcional, que é da União, e não receberá auxílio moradia. O seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer um que viva com ele, não receba auxílio moradia também. Por quê? Porque se eu tenho o cônjuge foi deslocado, tem auxílio moradia, o outro cônjuge foi deslocado, ele não vai receber em duplicidade, não. Só aquele que foi deslocado primeiro é que receberá auxílio moradia, tá bem? Põe na tela aí, então. Estamos vendo aí auxílio moradia, artigo 60A e B, as condições. Então, a gente já falou que tem que ser um DAS 4, 5 ou 6 ou cargo de natureza especial. E tem uma série de condições que a lei coloca. Outro exemplo aqui é ele não ter residido no município onde ele vai receber auxílio moradia, seja porque ele comprou imóvel, seja porque ele fez contrato de locação nos últimos 12 meses. Para evitar que a pessoa já estivesse, por exemplo, em Brasília nos últimos 12 meses, sem receber auxílio moradia, e foi nomeada para um cargo em comissão. Só que ela voltou para a cidade dela só para receber auxílio moradia quando se deslocasse. Então não pode. Se nos últimos 12 meses ela já residiu no local onde vai exercer a função, ela não terá direito a receber o auxílio moradia. Fechado? Põe na tela aí, vamos avançar. Então, pessoal, tem uma série de condições que a lei vai colocar para que o servidor possa receber o auxílio moradia. Coloca aí OBS, qual que é o valor? Coloca assim, ó, o valor mensal é limitado a 25% do cargo em comissão ou função comissionada ou do cargo de ministro de Estado ocupado. Então é limitado a 25% do seu cargo em comissão de função de confiança ou do cargo de ministro de Estado ocupado. Se ele foi designado para ser ministro de Estado, vai receber também auxílio moradia, porque é um cargo de natureza especial. E nesse caso, o valor do auxílio moradia não pode superar 25% da remuneração do servidor, certo? Então temos dois limites aqui, pessoal. Não pode superar até 25%, tá? Coloque aí, então puxa o OBS e coloca assim, ó. Não pode superar até 25% do cargo em comissão que ele vai receber e do cargo de ministro de Estado, que a remuneração é bem alta para ministro de Estado, e também não pode superar 25% da remuneração do ministro de Estado. Então são dois limites aqui, tá? Não pode superar até 25% da função de confiança ou do cargo em comissão que ele vai assumir e nem pode superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Acaba que a segunda observação engloba a primeira, porque o cargo de ministro de Estado é a que tem a maior remuneração. Então, se não pode superar dele, já fica ali limitado realmente. Não pode superar nem 25% do cargo que ele está ocupando, nem pode ultrapassar 25% de ministro de Estado. Caso tenha algum cargo ali que receba uma remuneração maior, que eu particularmente desconheço. Está bem? E além da fala, puxa o OBS aí, que independentemente do valor do cargo em comissão ou da função de confiança, será pago um valor de auxílio moradia de R$ 1.800. A lei fixou isso expressamente. Então, independentemente do valor que ele tenha de cargo em comissão ou de função de confiança que ele vai receber, é um valor mínimo, é um piso do valor do auxílio moradia, que é de R$ 1.800. Então, se ele vai assumir um DAS 4,
que dá direito ao auxílio moradia. Só que nesse caso é um valor de um DAS que ficaria abaixo de R$ 1.800, o valor pago, mesmo assim se garante para ele um valor mínimo de R$ 1.800. Esse valor de 1.800 que a lei coloca não é um teto, não é um máximo não, é um piso, independente da função que ele venha ocupar, paga-se a ele como auxílio moradia, no mínimo R$ 1.800. Claro que se for um cargo em comissão, função de confiança de valor maior, ele vai receber um valor maior, limitado àqueles 25% que a gente falou. Mas independentemente do valor que ele vai receber, tem um piso que já é fixado por lei. Paga-se para ele no mínimo R$ 1.800 a título de auxílio moradia. Fechado, pessoal? Então, ficamos aqui. Lembrando também que o auxílio moradia não tem prazo, tá? Houve uma mudança na lei que tinha fixado prazo, tirou prazo e hoje em dia não tem prazo. Pode fixar o tempo que for, pode ficar o tempo que for na assessoria de alguém, por 5, por 10, por vários anos, que a pessoa mesmo assim continua a receber o auxílio moradia, tá? Não tem prazo fixado. A lei tinha fixado, tirou e hoje está sem prazo. Quantos anos forem, continua a receber auxílio moradia. A gente encerra aqui e vamos avançar na Lei 8.112. Até lá, venha com a gente.